Olá, boa noite. Então, bem-vindos ao canal Logística Simples. Hoje, na nossa tradicional live de terça-feira, a gente vai falar sobre o assunto logística no Mercosul. Então, a gente vai falar sobre o transporte de mercadorias dentro dos países aqui do Mercosul, entre um país e outro do Mercosul. Nós recebemos algumas perguntas aqui previamente para responder durante essa live, mas também quem tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, por favor, participa aí do nosso chat. Então, só escrever, eu vou estar de olho aqui no chat e pintando alguma dúvida, a gente tenta encaixar a resposta aqui na live de hoje. Tá legal? Bom, outro assunto também, essa é uma live de aquecimento, tá, pessoal? Então depois a gente vai explicar melhor o que é esse aquecimento e vamos começar a dar início ao tema de hoje, né? Então vamos falar sobre o transporte. Bom, a próxima pergunta é alguém aqui que deve estar comparando o Mercosul com outros mercados, né? Então tá me perguntando aqui, Mercosul fica devendo muito em relação à União Europeia, por exemplo, na questão de transporte. Então eu tenho uma certa experiência, né? Eu visitei alguns países europeus, inclusive a trabalho, né? Eu já tive na Holanda, por exemplo, a trabalho, e pude ver um pouquinho, era o começo ainda, né? Para você ter uma ideia, quando eu tive na Holanda a trabalho, a moeda da Holanda era o florim ainda, não era o euro. Então faz um tempinho, né? A União Europeia já estava, né, naquela época, num ponto de integração mais avançado do que o Mercosul, né? Então, o que acontece? Você tem as mesmas normas, as mesmas regras em todos os países, basicamente. Então, o mesmo produto que vende na Bélgica, vende na Holanda, vende na Alemanha, o mesmo caminhão que circula nos três países, e chegou ao ponto que eles aboliram, não tem fronteira entre os países. Então você entra num trem na Holanda, vai para a Alemanha, não tem ninguém lá pedindo seu passaporte, não tem ponto na fronteira, não tem posto de fiscalização, não tem nada. Para vocês terem uma ideia, eu acho que tem menos fiscalização nas fronteiras europeias do que tem fiscalização entre os estados brasileiros, tá? Então, eu sempre brinco, né, com alguns colegas que às vezes é mais fácil mandar uma mercadoria para Buenos Aires, por exemplo, do que mandar para Manaus, né, por causa de SUFRAMA e uma série de coisas, tem que fazer o PIN da nota fiscal, quem aí conhece, já mandou mercadoria para Manaus, sabe como é que funciona isso daí. Então, enfim, aqui no Brasil a gente ainda tem muita burocracia, muita fiscalização. Então você atravessa de um estado para o outro, né? Às vezes tem posto fiscal ali na fronteira dos estados, né? Para caminhão, faz fila. Então essa questão burocrática com certeza é maior na América do Sul, né? Então é maior no Brasil, é maior na Argentina, acontece, é igualzinho, pessoal. Eu trabalho bastante com a Argentina, então vira e mexe alguma província, agora foi a província de Formosa, né, ela inventa uma regra que agora precisa levar um documento, agora precisa de uma autorização, agora. Então, o transporte entre os países da América do Sul é muito mais complicado, é mais complicado até mesmo dentro dos países, né? Por essa questão, né? Acho que é uma questão até cultural, histórica, enfim. A gente tem
muita burocracia, muita fiscalização da burocracia, né? Muita taxação, né? Muitos impostos. Então, como tem imposto alto, tem muita gente que tenta sonegar, então você precisa fiscalizar mais, enfim, acaba funcionando como um ciclo, não um ciclo virtuoso, o contrário de um ciclo virtuoso, enfim, por isso, tá, pessoal? Então, realmente existe uma dificuldade um pouco maior, não é uma dificuldade enorme, tá, pessoal? Então, você consegue fazer envios regulares de mercadoria do Brasil para a Argentina, chega em menos de uma semana, a mercadoria está lá na Argentina. Como eu falei, normalmente é muito rápido, normalmente a gente tem canal verde na fronteira, tanto do lado brasileiro quanto do lado argentino. Então, é uma relação muito melhor do que de anos atrás, mas, obviamente, a gente tem muito ainda chão para percorrer para chegar até o nível de integração que se tem, por exemplo, no NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio lá da América do Norte, né? Estados Unidos, México e Canadá, onde também mercadoria circula pelas fronteiras livremente, tem fiscalização de pessoas, né? De imigrantes. Mas as mercadorias elas passam rapidamente pela fronteira. E na União Europeia, então, a União Europeia eu acho que de todas as áreas de livre comércio, no meu entendimento, é aquela que está mais avançada, aquela que tem a melhor legislação, né? E isso acaba trazendo muita vantagem para os países que estão ali na União Europeia. Então, eu vou contar uma experiência que eu tive. Isso foi lá no começo da carreira, tá? Como eu estou dizendo, foi antes até do euro, né? Antes de tudo isso. Eu trabalhava numa multinacional americana na época, uma empresa que fazia equipamento de construção e equipamento agrícola, tratores, né? E a fábrica de Sorocaba, onde eu trabalhava, era uma das maiores fábricas do grupo. Tinha outras fábricas importantes nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns outros países. E sempre que tinha um projeto novo, eles licitavam para ver em qual país era mais barato para fazer a peça, né? Então, criavam um projeto novo de trator, eles iam lá e soltavam um projeto da caçamba do trator, né? E viam em qual país era mais barato para fazer aquele componente. E na época, foi logo depois da mega desvalorização do real, né? Ali no segundo mandato do Fernando Henrique. Primeiro mandato ele segurou a cotação do real artificialmente, né? Em paridade com o dólar. E depois no segundo mandato eles soltaram, né? Teve uma mega desvalorização do real ali. Então o produto brasileiro ficou muito mais barato no exterior. Então eu lembro que a gente estava ganhando uma licitação atrás da outra ali dentro do grupo. Então a gente exportava contrapeso para os Estados Unidos, chassi de trator para os Estados Unidos, cilindro hidráulico, a gente fabricava cilindro hidráulico aqui e exportava para a França, né? A gente conseguiu vários contratos de exportação e daí a gente concorreu a um contrato de exportação para a Inglaterra, né? Daí no preço peça, né, o preço ex-works, né, o preço da peça sem sair do Brasil, né, de novo, nosso preço peça era imbatível, né? Daí a hora que a gente foi fazer a cotação, o que a gente chama de landed cost, né, o custo para colocar essa peça lá na Inglaterra, daí o nosso preço ficou mais caro do que o mesmo componente saindo da República Tcheca. Eu tinha uma fábrica na República Tcheca,
apesar de na fabricação eles não serem tão eficientes, né? Então o preço peça deles era um pouco maior, provavelmente a mão de obra era um pouco mais cara, mas no transporte era imbatível, né? O custo deles muito mais barato para chegar na Inglaterra. Aí eu lembro que a gente até perguntou na época, né? Perguntei para o meu chefe como que eles conseguiam ser mais baratos, tal. Daí ele explicou, né? Coloca no trem ali na República Tcheca e esse trem vai direto para a Inglaterra, né? Passa por debaixo ali do Canal da Mancha, né? Quando chega na França. Então não sai do vagão do trem, né? É um único tipo de transporte. Eles conseguiam fazer praticamente porta a porta, não tinha problema de alfândega, tinha que atravessar ali da República Tcheca, ia ter que atravessar a Alemanha, a França, para chegar na Inglaterra, mas não tinha praticamente fronteira entre esses países, né? Não tinha alfândega, então não tinha imposto de importação, não tinha custo logístico extremamente mais baixo. Então, realmente, para os países que fazem parte da União Europeia, acaba sendo uma vantagem econômica significativa, né? Hoje a gente não está falando das notícias do dia, mas já que eu toquei nesse ponto aí da União Europeia, né, e teve essa pergunta, comparando o Mercosul com a União Europeia, o Brexit, né, tá por aí, então aí até o final do ano o Reino Unido faz parte da União Europeia, depois ano que vem eles deixam de fazer parte da União Europeia. As empresas de lá estão extremamente preocupadas por causa desse impacto, né, de imposto de importação, eles dependem de muitos componentes feitos em outros países europeus, então para as indústrias ali do Reino Unido, eles estão vivendo um momento bem complicado, né? Então, por sorte, o Brasil, principalmente o Brasil, né, tem mantido o curso aqui no Mercosul, de cada vez mais integração. A Argentina, durante alguns anos, andou no sentido contrário, mas agora, né, nos últimos anos aí do Mercosul, a gente tem tido uma harmonia maior entre os países, né? O que é importante, o que provavelmente vai levar a mais comércio, mais integração entre esses países e acaba fazendo a diferença na economia, acaba gerando emprego. Então, é isso que a gente precisa, né? Então, cada vez mais livre comércio, né? Mercado mais aberto é importante, não só para o Brasil, mas para os vizinhos aqui também, né? Pessoal, eram esses os temas da live de hoje, né? Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui, né? E já deixo vocês convidados aí para a próxima live na quinta-feira, no mesmo horário, tá? Então, outra live de aquecimento, né? A gente tá para fazer o nosso lançamento, né? Então, não percam a próxima live e, né, agradeço todo mundo que ficou nos assistindo aqui até o fim, né? Obrigado aí pela companhia e nos vemos na quinta-feira, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.